o vencedor, e eu, quando levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. Jesus veio para inaugurar na terra o reino do amor. Encontrou dificuldades de toda a natureza, porque os homens daqueles dias em que ele viveu entre nós estavam acostumados ao poder e à força. As criaturas se encontravam divididas entre senhores, escravos, poderosos e os sem valor nenhum. A vida não era respeitada, porque a guerra destruía as esperanças e submetia os que não podiam vencer, deles fazendo infelizes sem liberdade. Quando Jesus ensinou que todos os homens são iguais e que as diferenças se fazem somente através das conquistas morais, houve aborrecimentos por parte dos que governavam e queriam manter o estado de coisas no ritmo em que se encontrava. Ele, porém, continuou a ensinar o amor a todos os seres, o perdão a todas as ofensas e a humildade como formas de crescimento para Deus. Vivia cercado pelos pobres, pelos sofredores, pelos que eram desprezados e não mereciam nenhuma consideração. Em qualquer lugar em que ele aparecia, as multidões se aproximavam para ouvir e receber das suas mãos o alimento da paz, a esperança de felicidade e a saúde. Nada conseguia perturbar Jesus. Ele convidou 12 homens para que se tornassem seus discípulos, porque era o mais sábio do mundo, assim fazendo-se mestre de todos. Esses amigos o amavam, mas não compreendiam a missão dele, o reino que fundava, porque sofriam e eram pobres, esperavam que ele se tornasse rei do país onde todos eles haviam nascido e que se chamava Israel. Ele demonstrava não ter interesse pelas coisas do mundo, nem pelas posições de destaque social na terra. Renunciava a tudo, aos aplausos, às gratidões, aos jogos humanos. Mas os companheiros não entendiam a sua atitude e ficavam inquietos. Eles amavam a Deus, mas queriam a felicidade no mundo. Jesus, no entanto, ensinou-lhes dizendo: Eu sou o caminho para Deus, que é a verdade e a vida, e ninguém consegue compreender essa realidade senão por meu intermédio. Cada vez que ele apresentava lições tão profundas que contrariavam os religiosos da época, aumentava os ódios contra a sua vida. Foi durante a sua visita a Jerusalém, que era a capital de Israel, como ainda hoje, durante umas festas chamadas de Páscoa, que ele foi preso e levado a um julgamento injusto. Judas, que era também seu discípulo, o vendeu aos sacerdotes, traindo o seu amor. E Pedro, que igualmente o amava muito, quando foi apontado como sendo seu amigo, respondeu com medo por 3 vezes: Eu nunca vi esse homem. Os dois se arrependeram quando o viram, depois de condenado, ser crucificado no alto de um monte que era conhecido pelo nome de Calvário. Judas, atormentado, suicidou-se, envergonhado do que fizera, cometendo com esse ato um crime muito grave diante de Deus. Pedro procurou recuperar-se, também arrependido, vivendo totalmente dedicado a pregar e a viver a doutrina que ele havia ensinado. E, de fato, foi na cruz, erguido na terra, que todos compreenderam que Jesus era o verdadeiro vencedor do mundo. Embora houvesse morrido, ele ressuscitou 3 dias depois e voltou a conviver com os amigos, aparecendo até aos estranhos, num lugar onde estavam quase 500 pessoas, num monte, escutando João, que era o discípulo amado, falando a respeito dele. O verdadeiro vencedor não é aquele que domina os outros, mas quem consegue dominar os seus ímpetos, amando sem qualquer rancor de ninguém, nem mesmo daqueles que o persigam e maltratem. Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, obra O Vencedor.